sempre as coisas não estão desvinculadas de uma evolução da tecnologia também, isso que é legal, né? Por exemplo, a endometriose, que foi assunto de outro episódio do podcast, a endometriose é uma das situações mais comuns de antecipar ou de postergar a janela de implantação. Geralmente antecipa, ela muda completamente a janela de implantação. Além de ter um distúrbio de receptor de progesterona. O endométrio não fica tão amadurecido, vamos dizer assim, né, para permitir a implantação do embrião quando você tem endometriose. Mas o que eu quero dizer da evolução da tecnologia é sobre o laboratório, quanto o laboratório avançou de uns anos para cá. Quando eu comecei a fazer a reprodução, mano, a gente fazia tudo em dia 3, porque os embriões não chegavam em dia 5 no laboratório, morria tudo. Você não tinha incubadora, não tinha sistema de cultivo bom, não tinha meio de cultura sequencial, não tinha as incubadoras triplo gás, não tinha time-lapse, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. Então era transferido em dia 3. Aí olha só como era a coisa. Depois surgiu um estudo de um grupo da Espanha, do IVE, do Ernesto Bosch, que a gente dosava progesterona no dia que você fazia o trigger, que a gente fala, que eu uso o último remédio lá para amadurecer os óvulos. E se a progesterona desse alta, mais do que 1,2 ou mais do que 1,5, quer dizer que a janela de implantação já estava antecipando. E na época não dava para congelar. Então o que fazia? Você transferia embrião em blastocisto. Você esperava mais 2 dias, porque aí, em tese, você conseguiria ajustar de novo a janela de implantação. Só que aí você teve uma necessidade de um laboratório que conseguisse levar embrião para blastocisto. E aí isso meio que obrigou todo mundo a melhorar a tecnologia para chegar em blastocisto. Porque o congelamento também era ruim. O congelamento era congelamento lento, que morria quase todos os embriões quando a gente descongelava. Morria 40%, não todos, mas 40%. O óvulo, sim. O óvulo era catastrófico. O óvulo nem tinha congelamento social de óvulo, porque o congelamento lento é ruim. Hoje a gente tem a vitrificação, que permite o congelamento com uma perda muito pequena. Lógico, a fresca é melhor, mas a vitrificação é segura para a gente congelar embrião. Então, se não fossem os avanços do laboratório, a gente não teria avanços clínicos. Com certeza. E quando você congela embrião também, acho que o maior de todos os avanços é o fim do hiperestímulo. Acabou o hiperestímulo, você não tem mais hiperestímulo. É seguro, né? Segurança, que é um dos valores que muitas clínicas seguem, inclusive a minha, que é um valor extremamente importante na reprodução humana. Com relação... Contar um pouquinho da história do lado de dentro do laboratório. Né? O Fernando falou uma visão mais clínica. Eu vou falar um pouquinho o que aconteceu dentro do laboratório. Eu comecei reprodução humana em 2003. Faz uns anos, né? Pouquinho. Mas, assim, naquela época, na veterinária, e eu sou veterinário, eu trabalhava com clonagem, antigamente, trabalhava com maturação nuclear, aprendia a fazer micromanipulação com um japonês, chamado Alt Yamazaki. Um abraço, Alt. E graças a ele eu hoje sou embriologista. Mas, dentro da reprodução humana, quando eu cheguei, era só D3. A gente tinha um meio que chamava P4, que é um meio que é só até D3. A gente, na veterinária, ia até blastocisto, porque, eu já falei em alguns podcasts passados, o útero das outras espécies de mamífero, nas mais comuns, eles não aceitam você não transferir blastocisto. Portanto, essa tecnologia de chegar a blastocisto em animal já existia há muito tempo. Mas, por comodidade, assim como o Fernando falou, o útero da mulher aceita D3 e os resultados em D3 não são ruins, tá? Então, assim, mesmo que você está indo para uma clínica em D3, que transferem no dia 3, os resultados em D3 eles giram em torno de 40%. Né? Então, eles não são resultados ruins. Isso gerou como se fosse uma comodidade, vamos dizer assim, onde está tudo certo, estamos transferindo em D3, e aí esse desvio dessa janela forçou com que o laboratório começasse a investir em meios que fossem a blastocisto. E o mais legal disso é que quando a gente começou a fazer blastocisto, comecei a fazer blastocisto em 2004, dentro da Escola Paulista, que foi uma das primeiras que fez, justamente porque eu era veterinário, e a gente fazia o meio. A gente tinha que montar o meio para que ele chegasse a blastocisto. E aí, as chances pulavam de em torno de 35%, 40% para 55%, 60%. Não porque aquele blastocisto daquela época era melhor, mas porque
a gente tinha um meio que não era tão bom e os que chegavam eram os embriões bons. Então a gente tinha uma pressão de seleção muito maior para chegar da blastocisto. Hoje em dia, é muito difícil você utilizar um meio, seja ele sequencial, seja ele contínuo, só para explicar o que é sequencial ou contínuo. Sequencial é o meio que vai até D3 e depois você muda para um meio até o D5 ou até D6. O contínuo é o meio que você coloca, faz a ICSI, coloca lá e ele vai até o D6. D5, D6. Naquela época, a gente só tinha meio até D3. Então, a gente fazia o meio e chegava a blastocisto. Só que o meio era ruim. Então, a pressão de seleção era maior. Hoje, a pressão de seleção... Exatamente, só os muito bons. Só os bons sobrevivem. Hoje, a pressão de seleção é menor. Por quê? Porque hoje os meios melhoraram tanto que é muito difícil um laboratório não conseguir chegar a blastocisto. Se não chega, a gente sabe que não é o laboratório. É o embrião mesmo, que não ia chegar de qualquer jeito, nem dentro do útero, nem no laboratório. Exatamente. Agora, isso criou uma outra dificuldade para o laboratório, dentro de um indicador de performance. Porque antigamente falava, pô, chegou a blastocisto, o laboratório é bom. O cultivo está bom. Hoje, chegou a blastocisto... Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Então, a gente hoje preconiza pela qualidade do blastocisto. E o que a gente vê é que muitas vezes o paciente chega e fala, vou transferir blastocisto, eu vou ter blastocisto, e esse não é o ponto final. O blastocisto é o ponto médio, vamos dizer assim. Uhum. É muito mais importante saber se os seus blastocistos estão bons ou não. Se eles têm uma nota boa ou não. E aí, a gente falou dessa nota, tem um podcast inteiro falando dessas notas do embrião. Exatamente. E aí os médicos vão querer me matar. Por quê? Porque os embriologistas, os médicos vão querer me matar. Porque é importante o paciente indagar e falar, tá bom, doutor, mas qual a qualidade? Porque muitas vezes o médico chega para ele e fala, teu embrião tava bom. Bom quanto, tava bonzinho, né? Tava bonzinho, né? Tava bonzinho, né? Mas bom quanto? Pela sua qualidade do seu blastocisto ou pela qualidade do seu embrião, essa qualidade aqui gira em torno de X% de gravidez. E tem uma tabela já. Sim. Né? Então, acho que é importante colocar isso. Mas os pacientes hoje são diferentes. Os pacientes estudam, eles sabem o caso, eles discutem com o médico num padrão de conhecimento muito elevado. Tanto que é o objetivo desse podcast também, Exatamente. né? Se lembrar, o Café in Vitro ele começou com um podcast para embriologistas. Depois a gente mudou para um podcast para pacientes. Né? Exatamente. E os pacientes acompanham assim, tranquilamente, né? Sim, elas sabem. Tudo que a gente está falando aqui... Tem que perguntar para elas. Elas mandam pra gente no Instagram do Café in Vitro, elas mandam. Eu tenho um embrião, 2AA e um embrião. E elas perguntam. Que legal.